Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece um vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhe as energias, tem a palavra do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, de amor e de paz. Se há educadores preocupados com a intromissão sífilis, por que a diferença alusiva aos desvarios da conversação? A palavra é índice, posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e diante da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Que Deus seja louvado. Você vai fazer a prece, meu filho, ou quer que eu faça? Desculpa, pode fazer. Que Deus seja louvado nesse dia, que Deus seja louvado por todos os dias de nossa vida, desde o dia em que nós fomos criados. Nós estamos muito felizes, Senhor, por estarmos ainda com a possibilidade, com o merecimento de estarmos juntos nesse grupo todas as tardes. E mais ainda, estamos muito felizes porque muitos companheiros neste grupo fizeram tempo, estão fazendo tempo de moradia aqui na carne, entre nós, alguns amigos, outros filhos, e estamos com o coração em festa. E por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo divino recado através das palavras de Emmanuel e da abençoada psicografia do Chico, e também do áudio maravilhoso que a Maria Raquel nos enviou hoje, também falando do silêncio. É necessário, Senhor, que nós aprendamos a silenciar os nossos murmúrios, as nossas inquietações e, principalmente, a leviandade do nosso vozerio. Ajuda-nos, Senhor, a ter cautela, juízo, a termos sabedoria e discernimento para distinguir o momento de calar do momento de falar. E quando falarmos, Senhor, diviniza o nosso verbo para que a nossa palavra possa ensejar a vida, a paz, a luz e a glória do teu nome. Permita, Senhor, que sejamos mais sábios e com mais discernimento em todos os
os caminhos da nossa vida. E que a palavra e o verbo do Mateus hoje seja esse verbo que nos levante, o verbo que nos leve à esperança, o verbo que nos dará paz e que nos dará finalmente a cura de nós mesmos. Muito obrigada por essa oportunidade. Abençoe a todos os meus companheiros e todos os seus familiares que neste momento estamos reunidos nesse grupo. E em teu nome, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos mentores espirituais deste grupo e de cada um de nós damos por iniciados os nossos estudos da tarde de hoje. Louvado seja o Cristo de Deus. Para sempre seja louvado. É contigo, filho. Você quer mudar de computador? Pode vir. Não, eu vou ficar aqui mesmo, pode deixar. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês no dia de hoje. Agradecer também pelas felicitações de todos vocês lá no grupo. Hoje eu estou especialmente na casa dos meus pais, para nós comemorarmos também meu aniversário. E o tema que eu escolhi para o dia de hoje, meu presente que eu estou dando para vocês, é sobre a questão 96 do livro Consolador, de Chico Xavier. Foi escrito por ele pelo Espírito Emmanuel. Ele foi escrito em 1940, em Pedro Leopoldo, junto de um grupo que se organizou para fazer uma série de perguntas. E Emmanuel os ajudou com as respostas. E resolvi escolher a questão 96 porque é um assunto que muito me interessa. Já vi muitas outras palestras, não somente no meio espírita, mas também no meio acadêmico, abordando sobre isso, que é a seguinte: eu vou ler para vocês a questão e vou falar também, explanar a resposta, depois eu começo aqui a explanar a minha parte. Questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Fica a pergunta. As chagas da alma, Emmanuel responde, se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já apresenta uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, tirando essa parte, tirando toda essa informação dada nessa questão, eu começo com a pergunta que eu sempre vejo em qualquer material, seja no meio espírita, seja no meio acadêmico, o quanto você se acha feliz, o quanto você se acha saudável, o que você acredita que você tem como saúde da sua vida. Você acha que as suas emoções, o seu estado de espírito, por assim dizer, as suas emoções contribuem para o seu bem-estar? A pergunta, a resposta para essa pergunta é sim. Ela contribui sim, as suas emoções, seu estado de espírito, ela contribui sim. Mas o que o espiritismo tem a ver com isso? O que ele pode, no espiritismo, me esclarecer sobre isso? Primeiro de tudo, como ficou muito bem claro aqui, né, na pergunta, nós não ficamos doentes não somente pelo que a gente se utiliza durante a nossa vida. Isso, exatamente, Luciano.
como o Pat Adams fala muito bem no filme, né? Até mesmo na biografia. Mas o que o Espiritismo nos ensina com isso? Primeiro, porque situações, né, durante a nossa vida, nós não passamos à toa. Não mesmo. Se temos as nossas dificuldades, se temos deficiências, se temos, além das deficiências, diminuição de certas habilidades, né, físicas, mentais, é porque simplesmente algo de errado nós fizemos em algum ponto da nossa caminhada evolutiva. Certo? Vou apontar o dedo para dizer o que cada um errou, onde é que eu errei. Vou querer saber o que eu fiz de errado para merecer estar na condição em que eu estou. Não, nem um pouco. Estado de espírito, como a Anete Guimarães, numa das muitas palestras dela que eu tenho assistido demais também para me pautar no estudo, e vejo que ela trabalha muito com o espiritismo, mas não científico, mas de uma forma mais didática, já que ela, como ela mesma coloca, ela não palestra cientificamente, porque na ciência a gente tem que comprovar tudo que a gente fala. Então, quando ela entra nessa questão científica, ela prova por A mais B, não somente pela visão espírita, mas pela visão da ciência, que as doenças psicossomáticas, elas são, sim, consequências não somente pela nossa vida atual, mas sim pelas encarnações anteriores. Ela coloca muito bem isso. E ela explica da seguinte forma: você está feliz agora, no momento seguinte, você está triste. E ela afirma, através de um estudo realizado pelo Daniel Kahneman, que é um cientista, que é um psicólogo, também ganhador do Nobel de Economia de 2002, que a nossa memória no presente só duram 3 minutos. E ela fala o seguinte, afirmando isso, nós estamos vivendo agora, no momento estamos tristes, nós deixamos de nos considerar felizes. Por quê? Porque nós nos desligamos daquilo que é bom. E nós nos prendemos naquilo que nos faz mal. Né? E como posso dizer para vocês? Se fazemos alguma coisa agora, na lei de retorno, na causa e efeito, como cada um compreende, vai haver alguma resposta. Né? Eu estou tentando estabelecer certas metas para mim, fulaninho também estabelece algumas relações de metas de felicidade para ele, mas aí os meus projetos dão errado e fulaninho dá tudo certo. O que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? E só fico martelando aquilo na minha cabeça. Mas fulaninho fez a mesma coisa que eu comecei a fazer e começou a dar certo em tão pouco tempo e até agora eu não consegui nada. O que eu fiz de errado? Começo a procurar o culpado da história, começo a culpar a esposa, começo a culpar o filho, começo a culpar o cachorro, começo a culpar a vida, começo a culpar o vento que ventou da maneira errada, no tom errado, o dedo que eu bati no móvel, e só fico me prendendo cada vez mais no passado. E nunca consigo olhar para o futuro. Nesse estudo que ele desenvolveu, Daniel Kahneman, desenvolvendo também a memória de quanto tempo a gente vive no presente e a gente se esquece, né? Foram 2 estudos, na verdade. Foi quanto tempo dura o presente e quais tipos de memória nós conseguimos reter. Né? E quando a gente tem uma leve mudança, uma leve variância de estado, nós esquecemos tudo que aconteceu
seja de negativo ou de positivo, e começamos a dar atenção àquilo que vem nos chamando mais atenção. Normalmente, o que chama mais atenção para todos nós, na sua grande maioria, é o que acontece de ruim. Você viajou, foi para um lugar de paradisíaco, você e seu companheiro ou sua companheira, passou 27 dias de lua de mel, vamos colocar dessa maneira. Momentos magníficos, momentos maravilhosos. Nos 3 últimos dias, no 27º dia, você passa por uma experiência terrível e acaba sendo assaltado. Você teve seu documento roubado, seu dinheiro, você teve a sua paz levada embora, e dali por diante você começou a passar por um processo extremamente desagradável, e os seus 3 últimos dias de viagem foram para você um inferno. Quando chegam de viagem, você e sua esposa, e lhe perguntam: como é que foi a sua viagem? Foi um inferno. Eu não consegui aproveitar nada. Ou seja, os 27 dias de felicidade foram totalmente apagados pelos 3 dias de estresse que você teve. Acabou-se tudo. Foi-se embora a sua felicidade. Então, a forma como você se comporta, a forma como você pensa, a forma como você age, aquilo que você fala, ele vai interferir, sim, no seu estado mental, na sua saúde. A questão mediúnica, ela fala, né, as questões mediúnicas são as seguintes: nós somos programados, nós temos a nossa programação encarnatória, mas não temos somente a nossa programação encarnatória, nós também temos em nossas células como se fossem comandos, na linguagem da informática, comandos, ações, que se nós começarmos a praticar em determinado momento, começar a colocar determinadas ações impostas em cima ao longo das nossas vidas, esse comando que estão em nossas células, eles são ativados em larga escala, em menor escala, ou até em zero, ficam inativos. Mas isso é determinante. Qual é a determinante disso tudo? Nós mesmos, tudo aquilo que nós fazemos. A Nete Guimarães, numa das muitas palestras que ela deu, vocês vão ficar me ouvindo falar da Nete hoje quase que o tempo inteiro, mas é porque eu tive muita referência em cima do que ela disse. Ela fala justamente isso. Nós temos uma programação genética, advinda da espiritualidade. Por quê? É também uma forma do freio moral. A gente não veio para sofrer, mas não quer dizer também que a dor, nós estaremos isentos de termos dor. A forma como nós vamos enfrentar as dores, as dissensões, né, as limitações, é que vai nos elevar ou nos manter no nosso comodismo. Porque retroceder, todo mundo aqui já sabe que não retrocede. Isso aqui já está, creio eu, que todos aqui já estão certos de que voltar para trás ninguém volta. Não dá para você desaprender aquilo que você aprendeu. Uma vez aprendido, você pode botar na gavetinha, deixar lá descansando, até você ter a necessidade de utilizar-se de novo. E na questão 96, ele deixa bem claro, por mais que nós tenhamos os recursos da ciência material aqui na Terra para o alívio da dor, para ajudar na manutenção da nossa homeostase, que é a manutenção do bem-estar do nosso corpo, de nada vai adiantar se nós não mudarmos o nosso padrão vibratório. Nós vamos continuar doentes. Por quê? As doenças físicas, ela não começa do corpo e vai para o espírito, para a alma. Ao contrário, nós temos as nossas cargas reencarnatórias, de encarnações anteriores, nós carregamos, mas de uma forma mais atenuada. Nós temos
a bendita oportunidade de não termos de pagar tudo à vista, o que nós já fizemos de errado. Graças a Deus não temos essa necessidade. A gente paga sempre em parcelas bem pequenas mesmo, bem ínfimas. Só que com o que a gente vai fazendo, como também tem no Livro dos Espíritos, quando a gente começa a aprender a fazer o certo, quando a gente pega o fio da meada, nós começamos a pagar aquilo que nós nos dispomos a quitar e damos ainda um pouco mais. E com isso, nós amortizamos tudo aquilo que poderíamos ter mais à frente a necessidade de vivenciar. Um exemplo que se dá, vou dar um exemplo aqui, um trabalhador numa siderúrgica, é um senhor já dos seus 48 anos de idade, é um jovem senhor de seus 40 anos de idade, porque se eu falar que 48 já está velho, meu pai vai vir aqui me dar um cascudo. E ele é um senhor que, durante a sua vida inteira, ele não teve um momento em que, nas ações que ele cometeu, ele não fizesse pensando só nele mesmo, sempre pensando no outro. E isso tornou com que a caminhada dele aqui na Terra fosse mais leve. Mas só que ele ainda tinha algumas coisas a quitar. Ele tinha que passar por certos momentos de dificuldade. Porque por mais que ele tenha se reformado, ele tinha essa necessidade. E o que acontece? Durante um dos turnos dele, ele sofre um acidente e acaba perdendo um dedo da mão. Mas para ele, no momento de aflição, ali no calor do momento, ele ficou desesperado, sim, mas depois que tudo se apaziguou, aquele momento de desespero foi passando, ele voltou um pouco. Ele percebeu que aquilo, para ele, não foi nada. Graças a Deus, foi somente um dedo e não foi a minha vida. Ele vai. E um amigo do trabalho também, ele comenta com ele o seguinte, ele falou assim, cara, fulano, eu pensei que você naquele momento, você iria perder só um dedo, não. Pensei que você ia perder o braço. Porque da forma como você sofreu o acidente, parecia que você realmente ia perder um braço. Mas que bom que você só perdeu um dedo, né? Mas, aliás, ele fala, não, que pena que você só perdeu que pena que você perdeu um dedo. Eu falei assim, não, que pena não, que ótimo. Que bom que eu perdi só um dedo. Imagina se eu tivesse perdido um braço. E quando ele desencarna, isso muito mais à frente, ele recebe a mensagem. Ele recebe através dos amigos espirituais, né? Que o acompanham, né? Que aquela situação em que ele viveu, realmente, aquele amigo que falou para ele, caramba, pensei que você ia perder o braço, ele estava realmente certo. Era para ele ter perdido o braço naquele momento. Mas que por conta de todas as ações que ele cometeu durante a sua vida, ele viveu de uma maneira tão esplendorosa, tão boa e sadia, que tudo aquilo que ele teria que viver foi saldado, foi quitado. Mas que ainda assim ele perdeu um dedo, mas que não era necessário, mas que realmente, por tudo que ele fez, um dedo não foi nada. Então, veja só, nós vemos as doenças psicossomáticas, nós vemos os cânceres, nós vemos as dores que nunca passam, nós vemos as psicopatias. Acha mesmo que é uma coisa que, na visão materialista, é só uma coisa que acontece no momento? Que nós já nascemos programados para esse sofrimento todo e como só temos uma vida, aquilo tudo vai acabar no instante que nós vamos morrer? Não, de jeito algum. De maneira alguma. Nós vemos aos montes aí, vemos muitos exemplos de pessoas resignadas que trabalham no bem, assistenciam pessoas doentes e não pegam qualquer tipo de doença
dessas doenças infecto-contagiosas. O exemplo da Bíblia que nós temos também, Maria de Magdala, que andou em meio aos leprosos. Nós vemos Madre Teresa de Calcutá, Maria de Magdala acabou morrendo, mas da lepra, mas foi há muito. Madre Teresa de Calcutá também, na mesma situação. Às vezes ela, quando recebia doações, ela chegava a pedir até de volta. Tantos outros exemplos de pessoas resignadas no bem, trabalhadoras, anônimos, que estão na mesma situação, assistenciando pessoas aidéticas, pessoas que estão na rua, como eu vi ainda há pouco com minha esposa, um senhor de rua com sarna, o corpo totalmente tomado, e as pessoas assistenciam. Estamos programados a ter certas doenças? Estamos, mas tudo depende da maneira com que nos comportamos, da maneira com que nós tomamos as nossas ações. Novamente, na questão 96, ele busca dizer também que é o seguinte, que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Nós sabemos que somos todos energia. Sabemos também que esse remédio é capaz de tornar melhor a nossa condição, no Espiritismo ele é conhecido como um passe. Na questão 99 do Consolador, ele também aborda isso. Ele também coloca isso. Como deve ser recebido e dado o passe? E Emmanuel responde da seguinte forma: o passe poderá obedecer à forma que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. E na questão anterior, numa parte da resposta que Emmanuel diz, é que esse passe, ele é uma transfusão de energias psíquicas com retiradas de um reservatório ilimitado, que é totalmente diferente da doação de sangue. A doação de sangue, nós retiramos esse recurso de um meio limitado. Então, imagina as inúmeras coisas que nós podemos fazer de bom e, infelizmente, de ruim com o passe que nós vemos que existe. Olha aí, através das eras, através dos tempos, o quanto muitas pessoas fizeram uso desse recurso que é tão benéfico para todos nós de maneira equivocada. Usou-se dessas energias para, ao invés de trazer benefícios de forma abnegada, e foram infelizes e acabaram trazendo tristeza, rancor e ranger de dentes para si próprio e para muitos outros. E lá se vai mais uma oportunidade de poder se renovar perdida. Para não me alongar muito, o Daniel Kahneman, vou tentar mostrar aqui para vocês a imagem de quem é esse senhorzinho. É um senhorzinho de 82 anos. E não vou poder usar, não estou conseguindo compartilhar. Você consegue aí, mãe? Me dá um feedbackzinho aí, mãe. Não, esse é o seu. Depois pode sair, mãe. Eu vou tirar aqui. Depois eu mando para vocês no chat quem é ele. Então, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 e também foi candidato a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, mesmo sendo um psicólogo. Ele ganhou
seria, se tivesse ganho os dois ao mesmo tempo, ele seria a segunda pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel de categorias diferentes. Matheus, repete o nome dele, por favor. Daniel Kahneman. Ele é autor de um livro chamado Pensando Rápido e Devagar. Ele é responsável pela mudança da visão de investimentos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por conta disso. Ele encontrou uma fórmula através da terapia cognitiva de melhorar, de fazer um programa de investimentos. Então, ele, nos muitos estudos deles, e hoje em dia ele é considerado uma das 100 pessoas influentes do meio acadêmico, na sociedade acadêmica. E num dos trabalhos que ele fez, que é chamado Terapia de Resgate de Memória, ele faz o seguinte: num dos exemplos, né, que ele deu de tratamento, ele atendeu um jovem rapaz de 35 anos que veio até ele e dizendo que ele estava querendo se suicidar. Ele não via mais sentido em continuar vivo e queria se matar. Então ele chegou para esse rapaz durante a terapia e falou assim: eu quero que você faça o seguinte, eu quero que no próximo atendimento você venha com um álbum de família. Eu quero que você monte um álbum. Quantos anos você tem? 35. Então, eu quero que você venha com um álbum com 35 páginas duplas, com 10 fotos de cada ano da sua vida. Ou seja, ele teria que colocar 350 fotos em páginas duplas. E nisso ele começou a fazer. Ele foi e fez. Na outra sessão ele trouxe. E o Daniel começou a perguntar para ele: para quem no primeiro ano de vida? Que foto é essa? Que situação é essa? Do meu batizado. E quem foi que fez a roupa? Foi minha mãe. Quem é essa pessoa? É minha tia. Minha tia e minha madrinha. Onde é que ela está agora? Não, ela morreu durante a minha infância. E ele, a cada ano de vida, ele foi perguntando para esse rapaz sobre os acontecimentos. E em determinado momento, ele fez com que o rapaz, sozinho, não bem sozinho, né? Ele só apenas deu um input para o rapaz, né? Deu um pequeno empurrãozinho para que ele não tivesse isso. Ela faz isso mesmo, Tati, sobre esse trabalho. E ele faz com que o rapaz perceba que esse desejo de se suicidar era porque ele tinha perdido conexão com as memórias passadas dele. Então, ele, a cada momento em que ele foi reavivando aquilo tudo, ele foi percebendo que ele era feliz. Ele foi vendo que voltando a dar sentido à vida dele. E numa das muitas entrevistas que o Daniel já teve, ele justamente colocou, né, perguntaram para ele qual era o maior motivo, qual era o maior culpado por ter tanto suicídio entre jovens, adolescentes e crianças. E ele foi enfático quando ele disse. Ele pensou um pouquinho e ele falou: a culpa é da câmera digital. E a repórter ficou sem jeito quando ele perguntou. Eu falei: mas por que você diz isso? Ela falou: porque é o seguinte, você tem um filho, você tem uma câmera com a memória para armazenar 10 mil fotos. Para onde é que você vai depositar todas essas fotos? Para a nuvem. Você, na sua juventude, você teve álbum de famílias, não teve? Teve. Seu filho vai ter o quê para poder memorizar, para poder ativar essa memória? Ele vai lembrar do rosto do avô dele, quando ele tiver também idade suficiente para poder reconhecer as pessoas na foto, quando ele tiver idade suficiente para olhar essas fotos, aí ela coloca como exemplo 12, 14 anos, eles não vão querer olhar. Vai se ficar justamente armazenado e ninguém vai ver.
não tendo essa memória afetiva, os jovens vão tendo menos laços para se estreitarem, laços de afeto, que tanto o espiritismo corre atrás para poder manter ativo. Tanto é que numa das muitas campanhas que teve, se não me engano, foi nos anos 90, era a campanha da família. Aperte mais esse laço, que foi a CERJ que idealizou essa campanha. E é isso, gente. Família, aperte mais esse laço. Exatamente. Muito obrigado. E foi isso. É isso que eu queria passar para vocês. Peço desculpas pela falta de jeito de apresentar. Eu tinha colocado ao longo da semana um PowerPoint, mas infelizmente meu PowerPoint foi para o saco. Eu não sei onde ele foi parar, deve ter ido parar no Umbral, porque eu não achei aqui no computador. Tá? E não, você falou, ele foi parar na nuvem. Pô. Pior que ele não foi parar na nuvem, ele foi parar no Umbral, porque eu fui lá na nuvem procurar ele. Infelizmente. E agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos. Uma boa tarde para vocês. Mas já acabou? O que é isso, gente? Rapaz, a gente tá bebendo aí na tua fala, bicho, no seu conhecimento. Desenvolve mais um pouquinho. Entrou na área digital, na nuvem, acabou. Olha só que engraçadinho. Rapaz. Então tá, então vou continuar mais um pouquinho. Vou colocar outras coisas que eu tinha visto anteriormente por conta dessa pesquisa, né? Falando Oi? Isso, Raquel. Mas nos anos 90, essa campanha estava muito forte. É mesmo porque passou os anos 90, não para mim, porque eu era criança, criança não tem uma visão totalmente diferente, mas para muitos, por conta da transição de governo, no final dos anos 80 para os anos 90, foi bem difícil para muita gente, né? E, seguinte, voltando para o assunto do passe, que é um excelente recurso medicinal. Tá, obrigado. É um excelente recurso medicinal. E dentro do próprio Consolador, na pergunta 92, Chico pergunta... 92 não, desculpa, 94. Como é a visão da medicina terrena no plano espiritual? E, sabiamente, Emmanuel coloca que a missão da medicina terrena, ela é uma nobre missão espiritual. E que, independente da prática religiosa, mas sim depende das questões morais de quem a pratica, é que vai caracterizar essa missão sendo uma missão benéfica ou prejudicial. Porque independe você ajudar o próximo de religião, de filosofia, de doutrina. Ajudar o próximo é um ato de caridade, é um ato de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca muito bem que os maiores atributos, os maiores sentimentos, caridade, fé, essas qualidades todas, a caridade sempre vai vir na frente. Porque a caridade é ela que arrasta todo o resto. Se nós, quando explana, eu não lembro agora o capítulo, acho que é o 5º capítulo, ele fala que não dá, é impossível amar ao próximo sem amar a Deus e amar a Deus sem amar ao próximo, justamente por conta da caridade. Se a gente não tem caridade no coração, como é que a gente vai conseguir trabalhar o amor dentro de nós? Como é que a gente vai conseguir propagar esse amor que está dentro de nós? E como é que a gente vai conseguir identificar se temos realmente amor dentro de nós? Para muitos, esse para muitos dos nossos irmãos, esse é um sentimento inédito. E as reuniões mediúnicas estão aí. Quantos indivíduos na espiritualidade a gente vê que quando nós vamos conversando, quando nós vamos dialogando com eles, eles vão se desarmando e vão falando, nossa,
eu já não lembrava, ou eu nunca tive esse sentimento tão forte, tão quente, que me aquece sem me queimar, me acalma. Quantos são esses irmãos que, tanto da espiritualidade quanto até mesmo no plano físico, eles são privados desse sentimento, a caridade. E você vê que a caridade verdadeira, né, o verdadeiro sentimento da caridade, ele não dá para você chegar e maquiar ele. Não existe caridade da boca para fora. Você pode professar uma fé de forma equivocada. Você consegue fingir que ama, mas você não consegue fingir que é caridoso. Porque uma hora, como me desculpa a expressão, o rabo fica para fora. Não dá para esconder, não dá para demonstrar, não demonstrar caridade. Uma hora você escorrega. Continuando, já que todo mundo está pedindo, como é feito, como a gente pode designar a saúde no plano físico? Como eu já disse, o que a gente acredita por saudável é só o corpo físico. Mas o estado de saúde nosso, através dos nossos pensamentos, se agora está bom, no momento seguinte, num piscar de olhos, ele pode piorar. O maior exemplo disso, Covid. A pandemia que nós estamos vivendo. Quantas pessoas que têm um porte de atleta, têm um histórico de atleta, mas eu digo atletas mesmo, são atletas profissionais que faleceram. Foram muitos, centenas, tanto no Brasil quanto em outros países. Muitos medalhistas olímpicos que acabaram contraindo a doença, alguns bailarinos, como o próprio Carlinhos Jesus, que quem o conhece, vê que por mais que ele tenha já seja um senhor de idade, ele tem uma disposição e ele é um furacão de pessoa, porque ele é um cara inquieto. Ele quer trabalhar, ele quer expressar o seu movimento, quer fazer com que as pessoas sejam participativas não somente no seu movimento, e ele coloca todo mundo para cima. E que essas pessoas falam, dão relatos de que elas ficaram muito doentes. Outras, como vários exemplos que a gente vê no jornal, senhoras de 94, 104 anos, 120 anos, com todas as suas doenças, limitações, doenças crônicas, com um cognitivo um pouquinho prejudicado, mas ainda assim ativas, sobrevivem. Está programado? Só morre quem está muito doente, quem já estava previamente doente? Não, de forma alguma. Doenças que indivíduos não tinham nem predisposição genética estão contraindo certas doenças. A ciência materialista vai explicar isso? Não está conseguindo explicar até agora. Psicopatias. Obrigado, Tati. Muito obrigado. Psicopatias que estão sendo estudadas para ver se tem relação com a Covid, porque muitos dos pacientes, depois que se curam, acabam apresentando psicopatias. E eles estão vendo o que está acontecendo. Crianças na Inglaterra que acabaram contraindo doenças que eram doenças endêmicas, só aconteciam nas crianças no Japão. Mesmo assim, no próprio Japão, o percentual dessa doença lá é pequeno. Olha aí. Ouvi numa das muitas palestras da NET a questão também da reencarnação,
e da influência da reencarnação com os nossos padrões genéticos. São situações atípicas de pessoas de uma etnia e seus filhos nascem... detalhe, são grupos étnicos que não tiveram qualquer tipo de miscigenação dentro de 4 gerações que vieram a nascer crianças com traços genéticos de outras culturas, totalmente distintas. E que na ciência, a ciência simplesmente não consegue explicar, a não ser dar resposta, isso aí é obra de mutação. Mateus, Diga. não seria um gene remissivo, não, que teria saltado 3, 4 gerações de um tempo passado, Então, que talvez tenha rescindido agora na atual? Então, eles atribuíram esse tipo de mutação genética por conta da evolução da civilização. Não porque foram casos em que tiveram de 4 até mais gerações sem qualquer tipo de miscigenação. Fizeram um estudo genealógico e não tiveram qualquer tipo de relacionamento dos ancestrais com pessoas de outras etnias. Sim, mas fizeram o mapeamento genético para, como falou o Luciano, constatar se não eram genes remissivos? Fizeram, e não tinha. Ok. Entendeu? Aí eles colocaram na conta justamente não da miscigenação, mas por conta das espécies, das culturas. O povo, vou botar aí um povo que veio da África, fazendo a migração para outros lugares, e aquele gene que muita gente aqui, até eu posso ser tataraneto de Gengis Khan, pode ter essa fração, né, de traço genético acabou sendo ativada naquela geração. Sim, é o gene remissivo, por isso que eu fiquei na dúvida. Então, aí eles colocaram a responsabilidade desse acontecimento justamente nessa questão. Não são não é de uma ancestralidade recente. É muito antigo. Aí realmente faz sentido. Dentro de uma evolução genética, né, o gene ele pode estacionar durante algumas gerações e lá no futuro ele pode reacender, ele pode realmente reativar no descendente. Aí... Sim. Só que o que acontece? Só que a espiritualidade também explica, o espiritismo também explica. Existem certos espíritos, por conta da sua envergadura moral, que eles escolhem como vem a encarnar as suas características. Né? Um exemplo disso, nosso governador, arquiteto do nosso planeta. Muitos hoje em dia, eles fazem discussões científicas querendo saber como é que era Jesus. Porque a forma como Jesus é retratado através do cristianismo, da Igreja Católica, de uma forma europeia, de traços europeus, ele não era assim. Gente, vamos tirar o exemplo de Jesus, vamos colocar os exemplos dos espíritos que vieram na época na época dos faraós, como Dona Marisa colocou em homenagem o fundo dela aí, com as pirâmides. Eles eram povos que hoje em dia eles não têm que o povo que vive na mesma região na atualidade, eles não têm qualquer traço genético, físico, anatômico, fisiológico, seja lá o que for, do povo que viveu naquela época. Não tem. Isso é comprovado cientificamente. Agora, a espiritualidade vai explicar? Explica, dessa forma. Existem determinados graus de elevação moral em que o espírito ele pede para ele já não só pede, ele tem assim
uma certa liberdade de escolher a forma como vai vir os seus traços genéticos. E tá aí, gente. Você vê. Matheus, Como... Diga. Voltando à questão da Anete, que você já tocou aí, a Anete, em uma das palestras dela, ela faz até um gráfico, não sei se você já viu essa, Sim. onde ela demonstra essa possibilidade graficamente. Então, para quem não assistiu, eu não sei o nome da palestra, mas procura lá no meio das palestras da Anete, que tem isso que o Matheus está falando, ela demonstra aquilo graficamente, a partir de que posição desse gráfico que o espírito tem um comando maior sobre a carne, a partir desse momento onde ele pode formar um corpo completamente diferente dos seus ancestrais. Exatamente. Não vou puxar, não é puxando sardinha não, mas ela coloca isso muito bem explicadinho. Okay? Fui beber um pouquinho da água dela, né? Fui aproveitar esse momento e explicando a questão da saúde, voltando na questão da saúde, tudo depende realmente das nossas vibrações, dos nossos padrões vibratórios. Quem conhece a teoria da memória da água, né, e sabe muito bem do que eu estou falando, que determinado padrão de frequência ele vai sim afetar a todos nós. Vai sim afetar o organismo vivo. Só que o que acontece? O Miyazaki, quando ele colocou a teoria da memória da água, infelizmente, acabou caindo por terra essa teoria. Só que existem outros estudos justamente que trabalham com esse tipo de tema das frequências, né, das frequências de vibrações sonoras com relação à influência aos corpos, sejam vegetais, sejam os animais irracionais, sejam até as próprias pessoas. E isso foi comprovado, que existe uma influência no padrão sensorial, no caso dos animais, e emocionais, que são influenciados por determinadas faixas frequenciais. E cada música tem uma frequência diferente. Aí colocaram uma determinada melodia com uma faixa de frequência baixa para um animal, num ser humano e numa planta, num vegetal. Eles tiveram um comportamento X. Não foi muito satisfatório. Não tiveram reatividade com relação a esse estímulo. Eles colocaram um outro tipo de frequência um pouco mais alta e tiveram uma resposta ainda mais reativa no animal e no ser humano. E no vegetal, não tiveram resposta. Colocaram um outro tipo de vibração, de música com uma frequência mais audível, tanto para o homem quanto para o animal, e colocaram também a planta. Só que o que eles fizeram? Eles viram que tinha reações, mas não tinham reatividade. Então, eles começaram a mudar, eles pegaram músicas que tinham essa determinada faixa de frequencial e colocaram músicas de variadas estilos, mas que estivessem dentro dessa faixa de frequência. Aí começaram a ver ainda mais que a atividade da planta era melhor, ela se desenvolvia cada vez mais, ela ficava mais bonita, viçosa. No ser humano, ele tinha um comportamento e a atividade cerebral melhor, né? Ele tinha a parte cognitiva mais estimulada, tinha uma área do cérebro que eles começaram, por conta disso, trabalhar qual área era ativada com mais facilidade, nos animais também.
eles ficavam mais calmos. Eles tinham um estímulo sensorial melhor, de uma área melhor. E na questão de você pensar no passado e pensar no futuro, dependendo da forma como você pensa, você estimula também o tipo de pensamento que você tem, você vai sim estimular uma determinada área cerebral. E essa área cerebral, quando ela é muito estimulada, ela altera sim não somente a composição química do nosso sangue, como também a concentração de minerais no nosso sistema e também as atividades glandulares. Ela vai influenciar. Mas, aí voltando, a saúde que a gente acha que na Terra, por mais que estejamos bem nesse momento, ela é mais importante? Não. Ok. Já estou finalizando já, Luciano. Obrigado. Ela não é somente essa. Nós precisamos ter aquela higiene mental. Nós precisamos começar a parar de olhar somente para o passado, a querer achar. Precisamos encerrar por aqui essa questão de achar sempre um culpado para tudo que acontece na nossa vida. Porque culpado não tem. O que a gente precisa encontrar é uma solução. Se deu errado, foi por desatenção. E nossa, ainda por cima. A gente tem que parar de ficar apontando o dedo um para o outro. Porque quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados para nós. Essa é a forma que a gente tem que pensar. Então, ao invés de procurar a culpa, começar a procurar mais a solução. Começar a olhar mais para frente. Começar mais a olhar para o futuro. Aí, eu volto mais um exemplo perfeito que foi dado numa das palestras da Anete Guimarães, ela falando sobre o Steve Jobs. Steve Jobs, por mais arrogante que ele fosse, ele era uma pessoa de visão e era um indivíduo que, por mais que as pessoas consideravam ele uma pessoa intolerante ou até arrogante, ele era uma pessoa inspiradora, porque ele não ficava preso no problema. Ele sempre estava à procura da solução. Quando tinha um problema muito grave com relação à produção de um determinado produto, ou de um produto que foi lançado no mercado, ele não atingiu a faixa que deveria ter de lucro que ele deveria ter atingido, ele não ficava olhando, ficava se preocupando em procurar o erro. Ele, quando chegava em reunião com os sócios da empresa, ele perguntava assim: como vamos resolver esse problema? E aí é que eu deixo a pergunta para todo mundo. Daqui em diante, a cada problema, a cada pedra de tropeço que você encontrar no seu caminho, como é que você vai encontrar a solução para esse problema? E agora eu encerro de uma vez a minha fala e agradeço mais uma vez a boa tarde que vocês sempre me proporcionam. Muito bom, Tati. Não, não quero falar não. Eu não tô de co-host hoje, eu tô toda perdida apertando os botões tudo errado, porque é diferente. Peraí, Tati, desculpa. O primeiro que levantou a mão foi seu Dal. Não, mas tá tranquilo. Pronto, Tati, eu esqueci. Foi eu, Marisa? Pode falar, seu Dalto. Não, eu queria só parabenizar vocês dois, né? Os dois devem estar dizendo, meu garoto, né? Meu garoto, né? Os dois, cheio de orgulho, né? Que maravilha isso. Um jovem dando aula para um monte de burro velho. Desculpa a brincadeira, mas é assim. Trouxe uma palestra linda, difícil para chuchu, muito difícil. Eu tenho assistido palestra nesses meus quase 40 anos aí, mas assim, efetivamente há uns 10 anos. Poucos são os palestrantes que deixam sua marca, pelo que dizem, da maneira que dizem, com o conhecimento que se tem, com a humildade de dizer: eu aprendi com fulano, eu vi cicrano, enfim. O Matheus trouxe isso com
bastante qualidade. Eu fiquei muito emocionado com o menino, sabe? Eu, né, com a cabeça branca já, acho que eu sou o decano do grupo, né? E me rendo à sabedoria quase que infantil do Matheus. Parabéns, Matheus. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o elogio. Obrigado mesmo. O próximo que levantou a mão, mas não aparece aqui porque ele não consegue, porque ele é co-host, foi o Luciano. Depois Não, Luciano tem. Não, Nádia, pode falar na minha frente, não tem problema não. É para não passar em branco. O Luciano tem que se fechar, ele arremata. Parabéns, Matheus. Obrigada por trazer esse tema. Foi muito, muito bonita a forma fluida como você desenvolveu esse tema, que é um tema bastante delicado, eu acho que para todo mundo. E parabéns pelo aniversário, então parabéns duplo. E só queria pontuar que quem se interessou mais para a segunda parte que você falou, tem a questão da epigenética e espiritualidade. Inclusive, vai ter um seminário agora em setembro sobre esse assunto, e é um assunto bem interessante. Epigenética no campo da ciência já é uma coisa muito interessante, né? E epigenética associada à espiritualidade fica mais interessante ainda, né? Epigenética é exatamente a análise da cadeia de DNA para saber qual é a propensão genética da pessoa a ter determinadas doenças. Então, quando associa isso à espiritualidade, é muito legal. Então, quem tiver maior interesse nisso, buscar a epigenética espírita. Obrigada, era só isso. Obrigada, Matheus, foi lindo. Eu que agradeço, Nádia. Liga o áudio, mãe. Agora é o Marco Celeno. Pode falar, Marco. Não era o Lu? Não? Não. É. Aí, Lu, pode falar, Luciano. Pode falar, Marco, não tem problema não. Então tá, tudo bem. Então... Eita, sumiu tudo aqui. Espera aí. O áudio está chegando. Sim, o áudio está chegando. Vocês estão me ouvindo? Pode falar que eu estou ouvindo. Áudio e vídeo chegando. Tá bom. É porque para mim aqui sumiu o negócio do microfone aqui. Eu estava achando que ele estava desativado. Estamos te vendo, numa boa. Pode falar. Bom, Matheus, parabéns pelo aniversário. Foi bom que se você fez parabéns, você que deu o presente para a gente. Legal. Mas eu queria te parabenizar pelo tema, como já foi dito, pela tua desenvoltura no tema, por trazer esse tema como o Dalton falou, são temas assim muito científicos, são temas difíceis. Mas a maneira que você coloca fica fácil de entender e você abre campo, esse tema escolhido por você foi ótimo, porque você abre campo para que a gente pesquise. Daí a Nádia já falando sobre o estudo que vai ter, né, sobre a epigenética. Então, aí, as palestras da ANET, palestras, se eu não me engano, nesse campo, acho que também o Sérgio Felipe também tem. Né? Não sei se o Dr. Frutuoso também tem alguma coisa nesse sentido. Não me lembro, porque eu já vi muita gente falando sobre isso. Mas é um campo de estudo vasto para nós que você lembrou que ele existe. Gente, está aqui, vamos pesquisar, porque é um campo para abrir muito mesmo. Eu te agradeço muito por ter trazido isso. Tá? Obrigado, foi ótimo. O Dr. Paulo, se eu não me engano, ele tem um projeto justamente na UERJ, com o estudo da relação da medicina com o espiritismo. Um dos nossos amigos, né, daqui de Campo Grande, ele foi da mocidade, na minha época de mocidade também, que é o Bebeto, e ele foi um dos participantes desse grupo inaugural, na época, com o Dr. Paulo. Hoje o Bebeto é o Dr. Carlos Alberto. Isso. Dr. Carlos Alberto, eu sempre esqueço disso. É porque
Intimidade, gente. Intimidade complica um pouco a nossa vida. E ele foi dos participantes dessa turma inaugural do Dr. Paulo. Não sei se ainda continua, mas trabalha com essa parte sim. Perfeito. Luciano, pode falar, meu querido. Vamos lá. Eu vou ser intencionalmente recorrente, né? Vou ser repetitivo dentro do que já foi colocado, né? Parabéns pelo aniversário, né? Mais um ano de existência terrena, com muita saúde, muita paz, muita alegria, e essa alma inspiradora, né? Que sempre esparge, né? Conhecimento para nós. E bem colocado pelo Dalton, né? Um menino de 30 e poucos, né? Ensinando um bando de balzaquianos aqui, né? E é muito providencial, inclusive, o Matheus, essa sua leitura, de uma forma muito suave, muito agradável, né? Não só ao ouvido, como também ao colhimento das informações que você nos trouxe. Uma, né, que é a tua área de ação, a parte científica médica. E outra, essa leitura que você fez transversalizando com o espiritismo. Fantástico, não poderia ser melhor. E como o Sereno colocou, né, hoje você aniversaria, mas quem nos presenteia é você mesmo. Eu não anotei, né, várias colocações que você fez, né, foram me saltando algumas questões, mas duas delas eu preciso pontuar. Primeiro, que você fez uma abordagem sem colocar a ciência, mas a física quântica já traz informações a respeito disso, alteração no DNA. A envergadura mental, a grandiosidade mental pode curar sim. Pode inclusive alterar até de uma certa forma, ou minimizar, melhor dizendo, alguma doença pré-programada durante uma existência. A gente tem um timerzinho, né? Esse timer ele eclode na hora que nós escolhemos lá em cima para ser ativado, e aí as doenças surgem. E uma outra coisa também muito interessante que você colocou, não lembro exatamente o que foi, mas quem tem interesse, e hoje o Espiritismo já nos traz esse viés, é a programação neurolinguística, ou a PNL. A forma como pensamos age e resulta manifestando esses pensamentos na nossa vida material. Não só a nível de saúde, que é o mais importante de tudo, mas também como no universo que nos circunda. A nossa realidade é alterada segundo a nossa postura mental. Tem um aspecto religioso da fé? Tem. Eu, há pouco tempo, coloquei um videozinho, não me recordo se foi aqui, mas tem e já falei dela, inclusive, tem uma filósofa com um canal no YouTube, chamado Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, Marisa Sina. Ela tem um vídeo muito interessante que fala sobre Platão, a sociedade perfeita. Que nessa sociedade que Platão havia idealizado, haveria, talvez não fosse nenhum controle, mas uma educação junto a toda a população, aonde a música deveria ser muito bem trabalhada no sentido de edificar o homem. Entretanto, hoje, nós temos aí, não precisa citar nome dos estilos, e algumas pessoas, eu não gosto, mas num dado momento, ela se fixa mentalmente aquele padrão da música. E aí, lá adiante, o que acontece? Ele vai ser atraído para aquele padrão que ele sintonizou, porque não é instantâneo. Há um timing aí que a gente não controla. Aí o que o sujeito faz? Responsabiliza a Deus, a esposa, o marido, o vizinho, o cachorro, a galinha, o gato, seja lá quem for. Mas ele é o que é responsável pelaquela vicissitude que ele próprio plantou inconscientemente. E assim que é. Nós estamos entrando na era do pensamento. Eu vou falar isso 500 mil vezes aqui no grupo. Nós estamos entrando na era do pensamento. Não adianta negar. É fato. É Joana. É Divaldo. Nós ainda não sabemos pensar. E o homem ocidental, veja bem, pensar corretamente, pensar com elevação. Um dinossauro entrando. O dinossauro entrando. E aí o que acontece? As pessoas não têm esse cuidado, né, Marisa? Não tem cuidado. Essa educação mental não vem de berço, é uma cultura ocidental. É uma cultura nossa. Então, a partir do momento que a gente aprende que o pensar é um exercício diário, aí você associa a fé, associa a leitura edificante, associa a autoobservação. Mas, na verdade, a gente está entrando numa nova era aí, então tudo isso vai acabar convergindo para um único ponto. Na verdade,
ciência quântica, né, ela só está quantificando e explicando com mais clareza o que durante a, não sei dizer, tem um nome para essa era, que é, se não me engano, na década de 60, 50, 60 e 70, que além da disputa espacial entre Estados Unidos e Rússia, né, tinham outras áreas, principalmente da área, como a Tati colocou aí, da telepatia, que eles estudam muito, e na Rússia eles usam muito a mediunidade para saber, porque lá como tem muitas minas de exploração mineral, né, de diamantes, essas coisas todas, quando ocorre um acidente, tanto lá quanto no Chile, eles fazem um programa, pasme, para poder usar de mediunidade para saber se as pessoas têm algum sobrevivente quando desaba. E também explicando o que a cultura tradicional chinesa já faz há muito tempo. Porque o Tai Chi Chuan, o Qigong, o próprio Wushu, que é o Wushu é o Kung Fu, eles se espelham no movimento da natureza, mas ainda mais na energia, na energia de uma forma universal no nosso corpo. Eles consideram o nosso corpo como um pequeno sistema cósmico. Tanto é que a astrologia chinesa ela é relacionada também com o nosso corpo. Nosso corpo é relacionado com a astrologia. Eles têm um estudo aprofundado. E a ciência quântica ela explica de uma forma muito mais clara. Obrigado, Matheus. Seu microfone está fechado, Marisa. É o dinossauro. Se não tem ninguém, depois eu digo. Eu não vou falar para o Matheus, meu filho. Eu vou falar para o espírito encarnado Matheus, que está meu filho. Parabéns. Você entendeu. Você entendeu muito mais cedo do que a maioria de todos nós que o trabalho é divino compromisso, que o aniversário é seu, e parece que você está dando presente para nós, mas na realidade o grande presente você está dando para você mesmo, porque quando nós dedicamos a nossa voz, o nosso pensamento, os nossos atos, as nossas mãos em prol do esclarecimento, em prol do alargamento da consciência das pessoas, sejam elas nos todos os planos da vida, nós estamos trabalhando para o Cristo. Muitos de nós, ainda, embora estejamos nas hostes espíritas ou em qualquer hoste religiosa, ainda não despertamos que o nosso corpo tem que ser veículo da expressão divina. E quando nós usamos isso, nós estamos sendo instrumento da paz de Deus. Então, quando a gente diz assim para alguém, fulano, você pode fazer o estudo? A maioria das pessoas, infelizmente ainda, elas pensam, mas eu não vou fazer, eu não sou capaz, eu não quero fazer isso. Na realidade, isso não é timidez, muito menos humildade. Isso é o orgulho de, por acaso, você vir a errar e os outros vão ver o seu erro. Então, isso é ego, isso é orgulho. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um espírito encarnado que a gente convida e fala assim, vai fazer o estudo, a pessoa com dificuldades, com todas as suas dificuldades a superar, ele diz assim, sim, eu faço. E depois corre atrás. Você está fazendo isso porque eu sei da sua dificuldade em falar em público, e nós estamos em público, embora dentro de casa. Quem fez isso foi Josi, foi Tati, a Rayane e a Raíssa. Quem fez isso foi Camila. Quem vai fazer isso, mais uma vez, é a Tati. E isso é muito importante. É muito bonito, porque é o Espírito dizendo sim para Jesus. Porque, ao contrário, quando nós o crucificamos, nós colocamos o nosso eu à frente e ele diz assim, eu não sou capaz, eu não sei se vou conseguir. É o nosso orgulho falando por nós. Quando a gente diz sim, eu vou fazer, embora todas as minhas limitações, nós estamos dizendo sim para o Cristo e descrucificando ele.
Porque hoje, não estou falando com o filho, repito, eu senti a presença de Deus junto de você porque você está esclarecendo, você está alargando horizontes, porque muitos estão ouvindo, não só nós. Como as falas e as indagações são assim, quer ver? Que vieram no meu ouvido, mas como eu posso curar a mim mesmo? Foi a pergunta que, enquanto você falava, eu estou escutando aqui. Primeiro eu falo assim, claro que pode, você pratica isso. Mas depois eu percebi que eu nem desenhei nem nada, eu comecei a responder sim, presta atenção, nós podemos nos curar. A cura está dentro de nós. Epigenética é cura espiritual, não é só física. Então, isso é muito importante. Mateus, eu ouso dizer assim, publicamente, que hoje você está usando a medicina espiritual, que você aprendeu lá atrás, ó, lá atrás, talvez até antes disso, você está usando a medicina como instrumento da tua paz. E isso, meu filho, só tende a fazer com que você se cure cada vez mais rápido. E cada um de nós, quando diz sim para Jesus, a gente está curando um cadinho da nossa trilha espiritual tão escabrosa. Então, eu só tenho a agradecer e te dar parabéns, não porque é seu aniversário, mas porque você já despertou. O caminho para mim como mãe e como educadora ainda não acabou. Eu tenho 3 pedrinhas ali que eu estou lapidando dentro de casa, mas eu já me sinto muito feliz por perceber que você não precisa, como espírito, mais de mim. Você caminha sozinho. Parabéns, meu filho. Obrigado, mãe. Obrigado a todo mundo. Aí deixa todas as mães do grupo com o coração assim, saltitante. Vai esperando que também consiga. Tá até Parabéns, Mateus. O pai também ficou saltitante. E o interessante disso tudo, que é assim, a gente não pode imaginar que vamos deixar herança, porque a gente não vai deixar herança. Eles são a continuação, é diferente. São a nossa continuação. Quando a gente vê a Raiane, vê o Mateus, né, que tem menos cabelos brancos que nós, eu me sinto um pai vitorioso, porque é isso. E o grande lance do Mateus, que ele conseguiu fazer aquilo que ele falou, ele foi rápido e devagar. Deixou dúvida. Eu sempre aprendi isso como professor. Quando você deixa dúvida, quando você desperta a curiosidade, quando você desequilibra, né, a força, é aí que vem mais força ainda. Então, só temos que agradecer. Você é a nossa continuação e parabéns. Deus te abençoe. É verdade, meninos, é verdade. Esse espírito aí é o espírito que o pai Joaquim de Aruanda, quando ele tinha quase 4 anos de idade, disse para mim, não se preocupa não, ele não fala porque ele tem dificuldade, porque é a segunda vez que ele reencarna como língua portuguesa, ele não tem. Entendeu? E aí isso foi muito importante para mim como mãe, porque depois a gente foi estimulando. Ele fala português muito mal ainda, mas ele está no caminho. Parabéns. Tati? Vai, Tati. Oi. Eu? Diga. Você levantou a mão. Eu não. Eu nem posso mais levantar a mão, porque agora eu tô com o host de novo. Não, mas antes, ou você clicou por engano? Não, quando eu não estava com o host, eu cliquei por engano, porque muda toda a frente aqui, né? Eu cliquei errado. Mas só aproveitando já que veio para mim, vou falar rapidinho da fala da Marisa, que ela me lembrou a Marcinha. Quando eu e Josi, a gente estudava André Luiz, aí ela falava assim pra gente, a gente estava no comecinho do EJA, assim, aí ela falava pra gente assim, um dia, meninas, vocês que vão fazer as palestras da Casa de Tiago, e não sei o que, não sei o que. E a gente? Não, tem vergonha, não sei o que. Daí ela contou pra gente que que timidez não era nada mais do que o orgulho. Aí a gente ficou indignada, como assim timidez? Aí ela falou exatamente as palavras da Marisa, que o tímido, ele tem orgulho de se expor na frente e caber a outra pessoa falar que ele está errando, e ele não quer que ninguém fale que ele está errando. Então ele fala que ele é tímido. Aí depois daquilo, eu falei, o quê? Não, depois daquilo, eu vou pegar e vou estudar e vou meter as caras e vou fazer, se eu errar, errei. Aí passou um tempo, acho que foi um ano, eu acho, até ela já tinha ido pro plano espiritual. A Raquel e o Luiz Fernando chegaram para mim no Natal
e falaram assim, olha, a gente está fazendo a programação de Natal na casa de Tiago, você não quer fazer uma experiência? Aí escolheu o tema lá, e falou, escolhe. Eu fiquei olhando para a cara dos dois, eu falei, acho que é agora. Ou eu vou ou eu não vou. Daí eu falei, tá bom, eu vou. Aí foi a minha primeira experiência. Foi muito legal, tipo assim, mas eu tremia nas bases, assim. Continuo tremendo ainda, né? Já só fiz até hoje na vida, mas... E assim que eu aprendi essa parte da timidez, Marisa. Eu também sou tímida, tá? Parece muito. Matheus, parabéns, Matheus. Com timidez à parte, orgulho à parte, foi lindo, muito obrigada, aprendemos muito. Só complementando o depoimento da Tati, mais ou menos assim, um mês antes da partida da Márcia, de volta para casa, ela deu um depoimento, foi por ocasião do aniversário da casa, foi na última semana de junho, e como ela estava feliz de ter vencido o que se chamava de timidez, que ela estava dirigindo trabalhos, ficava à frente de tudo, e ela diz que aquela criatura que começou com aquele orgulho todo, fugindo, querendo se esconder debaixo da mesa, que ela tinha conseguido vencer graças aos aprendizados da doutrina e aos estímulos recebidos dos companheiros que marchavam junto a ela. Então, realmente, maravilha você estar aí nos dando essa aula. Beijo. Nada. Estou aprendendo com todo mundo aqui. Ainda tem mais 2 pessoas na fila. Josi e Raiane, só não sei a sequência. Isso. Josi, pode falar, Josi. Parabéns, Matheus, pelo seu trabalho. E realmente é um presente que a gente ganha, né? Falou, trabalhando para Jesus. E a fala da Marisa, assim, nos deixa preocupada, né? Como mãe, porque dois que é árduo, assim, tem o jeito dela mais tranquilo que eu tenho que adivinhar, né? E o outro fala de eu tenho que travar. Então, olha, vou te contar, é muito difícil, meu marido, chegar até aos 33, né, Matheus, que você tá? Não é isso? 33? Isso? Então, mas aí a Tati também, né, relembrou essa coisa, dessa fala da Marisa também. Eu quase caí dura quando me disseram que eu era orgulhosa, que eu não queria. Imagina, como é que eu era. Aí é que eu mesmo, né? Me chamando de orgulhosa, aceitava. Falei, vai ter que mudar. Mas aí foi a gente realmente começar a se trabalhar, começar a enfrentar. E depois depois eu aceitei realmente que era, entendeu? E processei isso e realmente está sendo aos poucos, né? Que não é de uma hora para outra também. Na nossa vida, né? Uma questão de a gente trabalhar isso. É um pouco lento, né? Mas foi muito bom o trabalho. Eu estava com a câmera fechada porque hoje ia abrir, ia trabalhar e eu estava de olho. Né? Então, parabéns pelo estudo. Foi tudo bom? Obrigado, Josi. Obrigado mesmo. Vamos meter a cara agora. Raiane e depois Sônia Mendes. Oi, boa tarde. Parabéns, Matheus. Parabéns, mamãe Marisa. Logo quando você começou a falar, Matheus, me remeteu a um assunto logo cedo que eu estava conversando com a minha tia e o Lu frisou bem, foi justamente o que eu pensava, o que eu penso agora, principalmente, né, dessa questão da cura, né, da nossa cura, e me remeteu também a algumas coisas que eu li na terça-feira para o estudo, e é isso. Foi lindo, foi muito reflexivo, foi ótimo. Fiquei muito feliz em ouvir o seu estudo de hoje e amei essa fala da Marisa também,
com relação ao orgulho. Ela foi falando e eu também fiquei pensando que foi a primeira vez na minha vida, né, de quase meus 30 anos agora, se Deus quiser, mês que vem, que eu disse sim sem pensar em nada. Se ia sair bom, se ia sair ruim, eu só confiei. Só isso, foi um sim muito, muito natural mesmo. Primeira vez na minha vida que eu digo isso com certeza absoluta. E me senti apoiada, me senti segura, me senti feliz, me senti leve. E foi aquele balde, né, de emoção. E, na verdade, concordo com essa questão do orgulho, né? Eu era, então, muito orgulhosa. A preocupação era se ia sair direito, se ia sair esquerdo, se ia cair no julgamento, né? E hoje, graças a Deus, estou, né, no processo, consegui ver isso na terça-feira. Foi, assim, uma mudança muito positiva na minha vida. Eu sou muito grata a vocês, que tem sido uma experiência imensurável, maravilhoso. Obrigada, Matheus, parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns também, Marisa, e um beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês, beijinhos. Obrigada, Rai. Deixa eu só dizer uma coisa, ô Josi, você não fica preocupada como mãe, não, porque faz só a tua parte. Porque eles nos respondem à medida da sua evolução espiritual. E ninguém faz a evolução espiritual do outro. Cada um, eu sou cada um. O Matheus já está conseguindo, mas eu tenho 3 ateus lá dentro do quarto estudando na universidade. Não sei o que acontece quando eles entram na universidade, eles viram ateus. Mas, enfim, cada um tem sua malinha para carregar. Eu tenho outros 3 ali que a gente está burilando com muito suor, sabe? Muito tema. Sabe o que é tema? É a gente fingir que não vê o olhar de desprezo, fingir que não vê o olhar de isso são coisas de gente fanática. Finge que não vê e fala assim, vem fazer a prece. Hoje é teu dia de fazer a prece. Hoje é teu dia de ler. Você vai ler o livro dos Espíritos na hora do culto. E quando falar assim, mas eu já estou adulta, eu tenho direito de escolher se eu quero fazer o culto ou não, você diz assim, você já paga as suas contas? Não. Mora sozinho e paga as suas contas? Não. Então, comendo meu feijão tem que seguir na minha cartilha. Acabou. Marisa General. Não. General, eu sou um marechal. Eu concordo. Nesse ponto, eu estou de acordo. Extremamente correto. Também. E aqui, quando faz aquela carinha, assim, já é hora do culto, eu falei, para a mesa. Só vai parar de fazer quando você se sustentar e morar na sua casa. Se você não quiser fazer, o problema é seu. Mas na minha casa, eu chamo Jesus, quero todo mundo com a família reunida. E não tem muxoxo. Eles já entenderam isso, então, para não ter estresse, eles fingem que acreditam. Só que o pulo do gato é que, de grão em grão, a galinha enche o papo e a célula absorve água por osmose e eles vão absorver Jesus por osmose também. É um trabalho árduo, mas a gente... Ainda bem que eu não moro na casa da Marisa. Bem lembrado que a Tatiana colocou aqui. Também na minha também a linha é essa. Na minha também a linha é essa. Matheus, está aí a sugestão para o próximo tema para você, Matheus. É isso aí. Conviver com Marisa. Do Rossandro, eu lembrei agora. A Tatiana, vou deixar ela falar. Não, o Rossandro fala isso que você está dizendo, e ele ainda diz que essa é a fórmula de fazer o filho ir embora de casa cedo e não estar lá com 40 anos comendo da sua comida e você pagando as contas dele. O nome disso é reapropriação de posse emocional que ele coloca lá. É isso. Eu tenho lido bastante o Rossandro, porque a minha pequenininha aqui, ó. Pior que vocês estão falando assim, Marisa é general, pior que na família meu mesmo é conhecido como general mesmo, mas tá tudo bem. Deu certo. Deu certo. Mas mas ninguém morreu, tá todo mundo bem, todo mundo se ama. Esse é o mais importante. Se tiver trauma, paga o terapeuta. É isso aí. Se traumatizar, paga a terapia. Pode falar, a Sônia está com a mãozinha levantada a hora. Adoro essa didática do pé na porta, tapa na cara.
Então, gente, mais uma vez, né, Matheus, você já escutou de todo mundo, mas eu tinha que falar também, meus parabéns. Você tem o nome do meu sobrinho, Matheus Mendes. Impressionante. E eu acho tudo que a Marisa falou aí muito importante, mas o cuidado também maior, não, eu acho que vencer essa coisa de orgulho é difícil, né? Porque a gente não quer errar, tudo isso eu entendo muito bem. Mas pior do que isso, não sei se é pior ou é a mesma coisa, assim, a dificuldade é, depois de vencer esse orgulho, controlar a vaidade. Isso é muito difícil, porque a vaidade, nossa senhora, eu já vi muita gente que fazendo palestra se sentindo, achando que sabe, muita coisa, entendeu? Não é bem assim. Então, a gente controlar a vaidade, continuar na humildade, é muito difícil. Isso aí é muito, tem que se esforçar muito, muito. Talvez mais ainda do que vencer o orgulho do início, entendeu? Porque quando a pessoa começa palestras, isso, chamado para cá, chamado para cá, você fica imaginando Haroldo Dutra da vida, Roçando, essas pessoas todas. Tem que se controlar muito para se manter humilde, porque é muito difícil, entendeu? Essa coisa da gente elogiar, a gente tem que elogiar sim, porque tem que, não, isso aí vai em três, mas super elogiar e super, sabe, abafar, o cara tá chegando, Haroldo Dutra, fulano de tal, não sei o quê, não é isso. Não é isso que a gente tem que fazer, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas, Matheus, você foi muito bem, sabe? Você falou assim, explanou com tranquilidade, com clareza, sabe? Foi muito, muito claro no que você falou, tá? E você está de parabéns, realmente, meu filho. Está de parabéns por tudo. Por ter uma mãe general aí que faz acontecer, né, Marisa? Tem que ser, tem que ser. Mas é muito importante isso. Ela te dá forças e ela dá força para a galera toda, não é só para você, não. Para todo mundo aqui do grupo, ela dá sempre aquela força, tá? Então, um grande beijo para você, tá? Curta bastante esse dia e todos os dias. Obrigado. Mas só aproveitando a fala da Sônia... de que eu sou uma mãe perfeita. Eu queria dizer que eu não sou, não, tá? Eu surto de vez em quando. Mas todo mundo surta, Maria. Só aproveitando rapidinho a fala da Sônia, que eu acho muito legal, que assim, você prestigiar e elogiar o trabalho do outro é importante. Um abraço, José. É muito importante. Ele é uma forma de caridade porque você enaltece, dá importância ao trabalho do outro. Você fazer agora uma superestimação já é outra história. Aí isso já entra na bajulação. Isso eu acho realmente errado. Porque quando a gente começa a trabalhar um tema, estudar um tema, aí é que começa a vir muito mais as dúvidas. Aí que você começa a ver o quão pouco você sabe. E quanto mais você estuda, você lendo o mesmo tema, vou botar o exemplo do meu trabalho aqui, do Consolador. Eu vou ler agora, daqui a pouco eu vou ter uma visão diferente. Claro que o Consolador, cara, eu vou te contar. Você pode ler 15 vezes você vai ler a mesma coisa. Se você conseguir ter uma visão diferente, porque na minha visão eu ainda não estou entendendo nada, mas se você conseguir ter uma visão diferente, você está a um passo de falar com Jesus diretamente na hora que você for desencarnar, ele ainda vai te receber de braços abertos, porque é complicado. Eu acho que o Livro dos Espíritos chega a ser mais fácil, entendeu? Emmanuel, ele é didático, mas a primeiro momento, quando você olha, já entra logo nas ciências fundamentais, você já toma um susto. Eita, rapaz, o que está falando? É difícil. Todo estudo desperta, como o Zé, muitos de vocês disseram aqui, ele traz realmente, desperta a curiosidade. E quando desperta a curiosidade, ainda mais se for no palestrante, você pode ter certeza, vai sempre colher bons frutos. É isso, gente. Vamos encerrar aqui que o Luciano já está pedindo para a moça do leite já para parar de falar também e fazer a prece final. Obrigado, Matheus. Só para lembrar a todos os companheiros, nós sabemos muito bem disso, que cada reunião onde se fala de Jesus, ele está perto, está entre nós, em pensamento, naturalmente. E nós sempre devemos lembrar, todas as tardes, que os guias espirituais do grupo de estudo Alegria de Florescer não ficam à nossa disposição.
Nós convencionamos um horário, né? E depois que o sino toca, eles vão embora para outros afazeres. Então a gente fica assim meio que desguarnecido, né, dessa equipe espiritual que nos ampara todas as tardes. É por isso que eu fico preocupado com o tempo. Não é nada demais além disso, não. Então, aproveitando, né, Marco? Aproveitando a oportunidade, vamos, então, fechar os nossos olhos lentamente. Respirar profundamente, aquela respiração gostosa que enche os pulmões, que vai para o diafragma, que vai nos preenchendo, que vai liberando ocitocina no nosso cérebro, que vai nos relaxando, vai propiciando a nossa interiorização e o nosso contato com o que há de melhor em nós, que é aquela luz que pulsa em nossos corações, que é a herança divina que Deus concedeu a cada ser humano encarnado e desencarnado, a cada ser vivo no planeta e fora dele, filhos do mesmo Criador. E assim, vamos nos manter nesse estado de calma e autocontemplação. Vamos expandir esse fogo que não queima, que o nosso coração produz, igual amor de mãe, e agradecer ao Senhor da vida, ao doce Rabi da Galileia, à amorável Maria de Nazaré, que nos envolve, embora não sintamos, o seu manto luminescente de amor, envolvendo os nossos corpos, as nossas almas, as nossas células, o nosso corpo emocional, nosso corpo psicológico. E vamos pedir para que depois possamos agradecer. Que nos fortaleça a fé, que nos fortaleça a vontade, que expanda a nossa percepção, embora vivamos hoje num turbilhão de informações e energias deletérias que nos impele a regredir ao nosso passado, que ainda reverbera em nós no presente. Senhor, fortalecei-nos de dentro para fora, do íntimo do nosso ser, do âmago da nossa alma, para que possamos finalmente cantar hosanas a vós, posto que sabemos que cada um que está aqui nesse momento, encarnado ou não, embora ainda não tenha total consciência da importância desse momento fundamental para a humanidade, para o planeta. Agradecer também a Jesus, nosso amorável mestre, por ter oportunizado que esse querido irmãozinho nosso estivesse presente entre nós, compartilhando o seu conhecimento e a sua sensibilidade para o grupo, nos tocando, nos espalhando semente em nossos corações e nossas mentes, para que um dia, a cada um, segundo a sua vontade e seu interesse, faça desabrochar essa flor perfumada, essa flor idílica, que encanta a qualquer ser, por onde ela é vista. E assim, Jesus, que sejamos os vossos jardineiros, que sejamos nós também as vossas sementes, que sejamos vós também, fundamentalmente, o solo fértil que aceita, agrega, acolhe e faz florescer o vosso amor. Amor por cada ser vivo neste planeta e em outros tantos, pelo universo afora. Jesus, querido Mestre, muitíssimo obrigado por estar entre nós. Muito obrigado pelo nosso companheiro Mateus, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família. Abençoe-os infinitamente, para que tenham forças também para atravessarem por este momento que ora ainda estamos vivenciando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Obrigado, Mateus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.